Vamos lá. Beleza. Bom, vamos falar mais uma vez sobre a perspectiva de 2026. Tá certinho aí? Eu acho que tem Ótimo. algum. Tá, ok? Bom, Podemos vamos ver. lá. Inicialmente, a gente tem aí ó, uma informação que eu não gosto muito de falar sobre números, que eu acho que. Mas, se de repente as pessoas quiserem ter números sobre 2025, saiu uma vinculado, né, no portal Novo Momento BRSP, que foi vinculado pela Raquel Reis, que ela é agora presidente da Fena Saúde e também é CEO da Sul América, e ela aí fez uns apontamentos sobre 2025 muito interessantes sobre referente aos percentuais, aos índices, né, do exercício de 2025. Traduzindo isso de uma forma bem rápida, na realidade, as operadoras tiveram assim, seus resultados positivos, operacionais, mas esses resultados operacionais de 2025 foi em decorrente da parte de aplicações financeiras, né? Então, não é bem assim, não é tanto o resultado da operação do negócio em si, mas a operação financeira. Em 2025, 2025, 2026, nós tivemos ali algumas informações do mercado, né? Algumas operadoras que entraram em direção fiscal, outras operadoras que fizeram algumas compras de hospitais, que foi o caso da Notre Dame, né? Que ela teve a aquisição do Hospital de Oncologia. Teve uma reforma também da Casa de Saúde São José pela ANIL. A parte aí da Porto Seguro aí com uma nova linha que ela tinha de São Paulo, que ela está trazendo para o Rio de Janeiro. Isso é mais em função de informações do Rio. A MedService, é, expansão a nível nacional, planos nacionais. Redditor, um programa de Ministério da Saúde. A Sul América teve aí, deixou de comercializar o Hospital Albert Einstein em alguns planos. E isso é muito. Houve aí um probleminha que acredito que está sendo resolvido pela própria Sul América. E agora, recentemente, a parte da Unimed Ferj, né, que teve uma assembleia nos hospitais e havendo aí um descredenciamento dos hospitais, que também é uma situação que a ANS e o Ministério Público está equalizando isso. Eu acredito que vai se chegar a um denominador comum e não vai se chegar, vamos dizer assim, realmente ao descredenciamento. Eu acho que tem vidas envolvidas, tem empresas envolvidas, e eu acredito que vai se chegar a um consenso. Bom, Acredito o de seguinte. forma macro, as operadoras para 2026, né, elas vão focar na sustentabilidade do negócio, isso é, a utilização da inteligência artificial, IA, isso tanto para na parte de gerenciamento, na parte de identificação de fraudes, hoje já está sendo feito, as operadoras estão verificando muito isso, e a verticalização dos processos de alto custo, tanto quanto na parte da melhor otimização do atendimento e na redução de custo propriamente dito, né? E possibilidade também de aquisição de fusões e incorporações. Isso de uma forma macro dentro de 2026. Principais impactos que a gente tem daí, isso já vem de algum tempo, a judicialização, né, excessiva. Agora, recentemente, teve até dois casos interessantes, que o STJ mencionou a parte da participação
que não pode ser superior a 50%. Mas também, em outra contrapartida, a gente está tendo aí algumas decisões de algumas cortes, né, mencionando, dando cobertura a determinados procedimentos que realmente não têm, não estão dentro do, do plano, do contrato do plano de saúde. Né? Impactos regulatórios. A ANS estruturar alguns assuntos, como reajuste dos planos coletivos, coparticipação, oferta de planos diferenciados, cartão de benefício. Os cartões de benefício eles vão ser regulamentados pela ANS a partir desse ano. Foi determinação do STJ também. E revisão macro do, da Lei 9656, né? Marco regulatório. Então, tem aí o projeto de lei 7.419, que já tem apensados aí as 295 propostas. Isso eu levantei ontem, foi no dia 6, para ter uma ideia de quanto a gente propostas que tem sobre a Lei 9656. Comportamento no mercado. Hoje, a concentração está significativa nos planos empresariais, né? O maior foco do plano empresarial, a diminuição dos planos de adesão, a utilização dos chamados clubes de benefícios em detrimento da administradora. Isso pode ser uma consequência muito significativa para as operadoras, porque hoje, dentro da 557, 95, e a criação da própria da criação da ANS não foi estabelecido da administradora, não foi estabelecido nada sobre o clube de benefício, né? E as operadoras buscando a sua ação de venda maciçamente dentro do, do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Vejo também o seguinte: hoje o principal diferencial vai ser a cada dia a prestação de serviço, né? Não adianta você ter um produto hoje, às vezes barato, mas se você não tiver uma qualidade no atendimento. Tá? Isso é de uma forma macro, né? As informações aí da perspectiva de 2026. Muita gente vem escrevendo alguma coisa, muita gente vem falando. Eu acredito que não vai ter um incremento de vidas muito grande. O sistema ele vai ter, vamos botar assim, vai ser mais de retenção de vidas do que efetivamente de vidas novas para o ano de 2026. Eu acredito que seja isso. Ok, senhor? Dentro de uma visão bem rápida do nosso tempo, a gente tem esse cenário para a gente poder estar vislumbrando sobre 2026. Bom, tem uns pontos do que você falou e tem umas coisas que são interessantes. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma revisão da função do plano de saúde. Tá? Eu acho que depois de 98, com a questão da parentização da lei das operadoras, qual é a função do plano de saúde e o seu reequilíbrio com os dois prestadores principais que fazem parte desse triângulo, que é o cliente e os hospitais. Então, a gente não consegue equalizar isso. Há 20 e poucos anos, a gente não consegue fazer essa equalização e tornar isso interessante e tornar o mercado mais claro. As pessoas hoje estão tratando o plano de saúde como commodity financeira, algo de em vez de entenderem o que elas têm, o que elas compram, o que elas precisam. Eu acho que então a função do plano de saúde tem que voltar a ficar um pouco mais clara para as pessoas em si. Outra coisa importante, quando a gente começa a ver uma série de produtos sendo colocados em paralelo à parte de saúde e tentando substituir a saúde, só que sem a transferência de risco. Seriam os clubes de benefícios, que são cartões de desconto, onde você leva alguma vantagem
ou até mesmo coberturas de seguros de vida que têm limites muito claros de valor e de ação de cobertura. Então, como você tem doenças graves, ou despesas de internação hospitalar, ou despesas de tempo de internação, para você ficar sem trabalhar. Então, você tem alguns produtos hoje que estão tentando serem colocados para minimizar a questão do plano de saúde e muitas vezes isso confunde a pessoa que não entende a questão do plano. E a principal ferramenta de plano de saúde, de venda de plano de saúde, é ou a obrigatoriedade de se ter um plano de saúde por uma questão de empresarial, ou então a questão de você ter medo para você não entrar numa fila do SUS. E as pessoas também não têm muita noção da importância que o SUS tem e a ferramenta fantástica que o SUS é, principalmente no interior do Brasil. Então, essa questão de risco, de variação de risco, que é uma conversa muito securitária. E como a gente tem uma visão assistencialista, a gente acaba deixando de lado um pouco essa questão de seguro. Eu acho que os limites do têm que serem colocados em planos de saúde, não só como franquias ou coparticipações, mas tem que se ter limites para que fiquem mais seguros ambos os lados. As empresas não começarem a ter uma taxa de glosa muito alta, como também as pessoas terem noção de valores do que elas estão pagando. Não adianta você achar que você tem um cartão em branco, que você pode gastar quanto você quiser, que é, que é privado e é suplementar alguma coisa. E cartão de benefícios, a gente tem que bater muito dizendo assim, não é um plano de saúde. Ele tem uma berimbela de coisas, ele tem uma série de produtinhos, subprodutos. O cartão de benefícios ele condensa vários produtos e muitas vezes ele é vendido como um substituto e ele não o é. E eu acho que está na hora da gente voltar a falar sobre resseguro de uma maneira mais clara na área de saúde, principalmente de auditoria de plano de saúde e de resseguro de, sabe, de plano de saúde. Porque é assustador a gente tendo um custo de inflação médica, principalmente capitaneada pelo alto nível de judicialização. E isso é um problema muito sério. As pessoas não É, entendem esse foi tipo de coisa. feito, foi feito esse ano passado a RN tratando basicamente a parte do resseguro, mas o negócio não andou, o negócio não foi para frente. Eu tentei até manter contato com algumas resseguradoras internacionais e no negócio não rodou. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se por falta de informações que automaticamente, é, vamos dizer assim, o mercado brasileiro ainda não dispõe, as resseguradoras internacionais elas não vieram com apetite para a parte do seguro no plano de saúde. Então, eu tive conversando com algumas resseguradoras e o pessoal não se sentiu, ficou uma coisa assim meia não muito satisfatória. A informação que o pessoal mesmo colocou foi justamente isso. Eu não tenho, o mercado brasileiro ainda não tem dados estatísticos que nos permitam ter vamos dizer assim, um apetite para trabalhar no resseguro. Eu acho muito interessante, o resseguro vai dar um respaldo, dar uma tranquilidade melhor, principalmente em função aí dos chamados os altos os riscos de alta complexidade, Sim, mas não foi. Dessa nova modificação, vamos dizer assim, nova adequação aí da Lei 9656, existe dentro de algumas dessas propostas vamos dizer, alguns mecanismos de algumas, vamos dizer assim, é, um termo, talvez não seja esse, mas vamos dizer assim, algumas reservas que de repente as operadoras poderiam fazer para determinado tipo de risco, né? Então, eu acredito, a ANS ela tem um corpo técnico muito interessante. O pessoal teve agora recentemente a consulta pública a 159, tratar de reajuste, tratar de pool de risco, tratar de venda online, tratar de vários assuntos.
que eu acredito que aos poucos, reajuste de plano coletivo, e eu acho que aos poucos o mercado vai buscar alguma coisa nesse sentido. Tanto é que, vamos dizer assim, quando houve essa a abertura do resseguro e tal, muitas, de repente, muitas seguradoras, né, que têm as suas resseguradoras lá fora, eu achei que deveria ter sido procurado, mas deveria ter esquentado mais o mercado. E não foi, não teve tanto isso. O que eu vejo, sim, é você ter alguns tipos de produtos, né, que com franquia, com prazos de vigência diferentes, de um ano, de 2 anos, isso impactando alguma coisa. Então, de uma forma geral, é, a tendência do mercado é buscar sempre é, uma coisa assim, muito trabalhar dentro de uma equiparação de produtos, né? Eu não estou vendo nenhuma operadora que tenha se buscado alguma coisa diferente. É que você falou, está aparecendo muito algumas seguradoras colocando no produto de vida algumas coberturas. Aí, de uma forma, utilizando o marketing, né? Que é, olha, tem isso, tem aquilo. Não. Na realidade, são coberturas com valores, com coberturas com limites específicos dentro do seguro de vida, né? Então, aí a gente volta também um pouquinho lá atrás, que você tinha logo no início, quando surgiu aí a parte dos planos de saúde, que você tinha os seguros, né? Você tinha ali coberturas com limitadores de cobertura com valores específicos, que isso, em função da lei, teve a mudança. E aí tem uma corrente que acha interessante o seguro, e aí você tem que hoje pratica, né, dentro do mercado brasileiro, a gente vê alguns seguros internacionais, né, que têm essa modalidade, é estabelecido o tipo de cobertura com valores específicos, com franquia específica, mudando um pouquinho do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem uma cobertura ampla, completamente ampla. Ela foge da característica que logo no início e do próprio do seguro internacional foge disso, né? Então, tem uma tendência jurídica que não quer retornar a esses patamares anteriores, que logo no início era assim. Você tinha lá o Hospitaú, né, que era da Itaú, você tinha as coberturas também do Bradesco, eu guardo muito, era Sul América, Bradesco e Itaú, que eram as três que despontavam com isso. E aonde que eu comecei foi na época que eu comecei a trabalhar um pouquinho, vindo trabalhar com a parte de saúde. Então, e aí houve a mudança através da Lei 9656 e mudou a formatação de tudo que a gente tinha na parte de saúde. Não sei, realmente é uma incógnita. A gente está aguardando aí a resolução não, a definição da consulta pública para ver como é que o mercado vai se comportar. Eu só acho o seguinte, é a mesma coisa. A gente hoje tem o rol que não é taxativo, é um exemplificativo taxativo. Na realidade, você hoje foi estabelecido que através de determinações do Conitec e tal, de alguns órgãos, a partir do momento que você tem um determinado procedimento, aquele já vai entrar dentro do rol a ser utilizado pelos planos de saúde, mas isso não foi botado na precificação. É isso a reclamação das operadoras. Então, você está trabalhando dentro de um sistema que você tem uma despesa assistencial elevada, você tem uma despesa de judicialização elevada, e, em contrapartida, o recurso financeiro não, ele é pequeno para equalizar essa
essa conta. A conta não está fechando. A conta tem que fechar. Você tem desperdício? Tem. Você tem fraude? Você tem. Você tem um falso coletivo? Tem. O falso coletivo travestido aí pelo PME? Tem. Você tem o falso coletivo empresarial, que você tem a empresa e coloca um monte de pessoas que não têm o vínculo empregatício com aquela empresa? Tem. Então, isso tudo o mercado tem que verificar. A fiscalização agora, a INS veio uma parte aí, eu estou buscando um entendimento com as NIPs, eu acho que é interessantíssimo, para tentar diminuir a parte de judicialização, mas mesmo assim é um sistema que ainda é muito novo e tem que se realmente analisar ele com muita calma, com muito, vamos dizer assim, cálculos, porque vai chegar um ponto que, se de repente esse sistema não vai ser, vai acabar. Porque o foco que deve ser o cliente, ele, por sua vez, também, ele não tem condições financeiras para acompanhar o custo de que está sendo procurando colocar esse equilíbrio. Por sua vez, as operadoras também, eu não vou ficar no negócio, é um negócio. Saúde suplementar é um negócio, ele não é complementar. Então, ele é suplementar. Então, eu sempre falo, é, o saúde suplementar, seguros e planos, você tem que ter o pagamento. Se você não tiver o pagamento, você não é um negócio. Então, não é uma filantropia. Então, acho, basicamente, esse sistema tem que ser equalizado. Aí é a mesma coisa. O plano pessoa física, hoje praticamente não existe, né? Então, a gente precisa retomar, verificar qual é a possibilidade da retomada desse plano de pessoa física, do pessoal individual, do familiar, que na realidade, tanto o individual como o familiar, ele saiu, ele foi travestido para, de repente, uma adesão. Sim, Então, por que que o adesão está diminuindo? Porque a gente está tendo as informações que está ocorrendo, vamos dizer assim, a recuperação dos empregos. Então, está havendo a contratação dos da massa, né? E aí essas pessoas estão saindo desse plano de adesão e estão entrando no empresarial. Então, já era uma massa significativa para os empresariais, e agora, com a recuperação dos empregos, né, você está tendo aí o aumento maior do empresarial, em detrimento dos adesões. Que os adesões foram feitos para uma determinada classe, né? Aquela está lá, bonitinha, são classes, as entidades de classe, sim. bem determinadas. Só que o mercado, infelizmente, mudou esse sistema, tem algum, não estou falando que é todos, né? Então, você tem administradores sérios, né? Você tem operadores trabalhando de uma forma séria, mas tem algum, a gente sabe que no mercado você tem muito plano de adesão que não tem legitimidade, que não tem elegibilidade, planos empresariais também que não têm legitimidade e elegibilidade, e tudo isso vai na conta final, que é a conta final, como é que se calcula? É através de mutualismo. Então, todo mundo paga por isso. Então, na hora, todo mundo tem que saber usar. Então, eu falo sempre o seguinte: sabendo usar o plano, ele não vai faltar. Então, o próprio consumidor tem que também saber usar. E isso também é também uma culpa também das operadoras, que elas deveriam orientar melhor, divulgar melhor a finalidade do plano, como contratar, por, vamos dizer assim, orientar melhor. Não adianta, de repente, para que você comprar, de repente, um plano nacional se você não viaja, se você fica só numa determinada região? Então,
você tem que verificar também. Por que não contratar um plano de coparticipação? Se você pode estar utilizando a coparticipação e revertendo essa coparticipação com uma diminuição do custo. Então, você tem que saber, também tem que ter a orientação. E aí é uma parcela muito interessante a parte dos corretores. Eu acho que é fundamental que tenha aí a presença do corretor para que o corretor possa orientar o consumidor, tá? E explicar qual o melhor caminho, qual o melhor produto. Porque senão você pode estar gastando dinheiro à toa de uma coisa que você não vai utilizar. E um detalhe que é importante, é uma despesa alta, é uma despesa que as pessoas muitas vezes se esforçam para poder manter o plano, né? Você falou dos planos de adesão, a gente não pode esquecer que a cada 3 anos eles estão dobrando de valor, pelos aumentos que eles têm, ou mudança de faixa etária. Quando uma pessoa faz 58 para 59 anos, ele tem um aumento da faixa etária mais um aumento do plano. Então, ele tem, às vezes, 50% de aumento de primeiro no primeiro ano. Passa, se ele paga 10, ele vai pagar 15. Né? No ano seguinte, ele vai acabar pagando 18. No terceiro ano, ele vai acabar pagando 22. Cento e poucos por cento a mais do que ele pagava em 3 anos. São valores muito altos. E você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a questão do corretor, que é a questão do corretor de seguros e do vendedor de planos de saúde. Eles esquecem que eles têm responsabilidade legal sobre essa venda. E é importante que eles tenham essa consciência também de tratar bem a ponta final, que é o cliente. Porque a gente está vendo que, como estão tentando a commodity, tratar como commodity e simplesmente tratar isso como resultado financeiro em cima de uma tabela, se torna isso de uma maneira muito rasa, algo que é muito mais complicado. Então, principalmente para as pessoas da terceira idade, a qual eu faço parte, pessoas acima de 59 anos, o nível de informação tem que ser maior, tem que ser mais detalhado, e a gente tem hoje um momento que é muito interessante, que a gente tem três faixas etárias, quer dizer, três grupos etários muito diferentes. O pessoal com 60 anos, o pessoal que é o pessoal que não tinha internet, o pessoal de 40 anos, que é o pessoal de transição, e o pessoal de 20 anos que tem um nível de informação muito maior, mas não é comprador desse tipo de produto ou não se preocupa com esse tipo de produto. Então, a gente tem um grupo envelhecendo, uma pirâmide social muito mais velha, que precisa ser mais bem informada. Então, a gente tem, acho que, três pontos importantes: a formação da venda, a, a formação de divulgação do produto e a colocação desse produto, para que as pessoas saibam aquilo que elas estão comprando com uma margem de segurança maior. Eu estou vendo que agora as pessoas estão querendo lançar um produto que seja só consultas e exames, o que bate exatamente na questão do cartão de benefícios, né? A gente tem uma rede, um ajuste nesse produto que está completamente desregulado. Claro, cada um monta um produto da maneira que quer, não tem regulação, então você pode vir a ter problemas de produto. Mas eu acho que esse mercado é um mercado que ele é interessante, ele está em constante ajuste, seja por bem ou seja por mal, mas que a gente tem que notar o seguinte: não, as pessoas não, é o que você falou, não podem esquecer da questão do mutualismo. É um produto que se baseia em mutualismo. É uma empresa privada que tem que ter lucro. Os hospitais também têm que poder se resguardar e os médicos têm que ser mais bem respeitados também, para eles poderem passar os medicamentos que eles acham que seja correto. E a questão se há cobertura ou não vai depender do que a gente estava falando sobre limites que o plano tem. Lá fora, toda a parte de seguros é limitada. Aqui a gente está dando uma abrangência tão grande que a gente começa a ter cada vez menos participantes dentro desse mercado. Isso é muito perigoso quando você tem três ou quatro no mercado que, sei lá, 20 anos atrás você tinha 800 participantes, que é para 600, para 400, para 300, e começa a ter uma queda de diversificação. Isso E é muito mesmo perigoso. assim, hoje, vamos dizer assim, eu acho que tem 200 e poucos, se não for a memória, você tem uma concentração muito grande em 10 no máximo, entendeu? Então, mesmo você tem uma concentração. Isso é ruim para o mercado. Sim, Isso é muito ruim, porque você não tem opções.
Então, você tem que ter opção. E aí, quando eu vejo isso, quando a gente começa a falar nesses vários atores do próprio segmento, me lembra muito um joguinho não é do teu tempo, mas é do meu Ah, tempo, é o joguinho chamado de pega-vareta, né? fala Então, sério. eu vejo muito, eu utilizo muito ao saúde suplementar. Eu tenho uma caixinha que eu botei assim no jogo pega-varetas, eu botei ali de uma forma lúdica, eu botei ali saúde suplementar. Porque, na realidade, se você mexer numa vareta de uma forma errada, você acabou, vai mexer em tudo, entendeu? Então, eu falo muito isso. Hoje, os jovens não conhecem esse joguinho, mas eu acho muito interessante, porque é ali, se você mexer de uma forma errada, você vai, toda a rede vai ter problema. Então, Sim, você tem os prestadores de serviço, você tem as operadoras, você tem os médicos, você tem a parte de medicamentos, né? Então, você tem medicamento hoje que custa uma fortuna, né? Então, como é que fica? Como é que fica um plano que vai ter um medicamento, mas peraí, isso tem que ser analisado, isso deveria estar lá quando o atuário fez o cálculo. Não tem certas coisas que não está dando para. Hoje não está dando para. Nem com bola de cristal o cara vai verdade. adivinhar. Não tem como. Entendeu? Então, tem algumas coisas que as pessoas têm que parar e pensar. Bom, é que negócio. É o mutualismo. E hoje é o mutualismo. Todos pagam para algumas pessoas utilizar. E Né? quando alguma precisar, vai utilizar. Mas fica difícil, fica muito difícil. Marcos, eu queria te agradecer de estar encerrando aqui, já recebi o aviso de tempo aqui. Gostaria que você finalizasse. Te agradecer que é o terceiro ano que a gente abre o canal de seguros, uma conversa com você. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre essa ideia de montar alguma coisa sobre um canal de seguros que pudesse, de falar de saúde, que pudesse ser gratuito, simples e que se colocado à disposição. Então, gostaria de te agradecer. Gostaria que você falasse seu e-mail de contato, telefone de contato que você quiser passar aqui, que isso vai ser colocado no YouTube, nas mídias do canal. E te agradecer. E suas considerações finais, por favor. Eu sempre acho o seguinte: eu sou um otimista nato. Eu acho que o mercado de plano de saúde ainda é um mercado, nosso brasileiro ainda é um mercado jovem. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está fazendo muita coisa. E eu acredito sempre nas coisas positivas, né? Mas a gente tem um caminho muito grande para trabalhar. É, Temos telemedicina, que a gente acabou nem falando, mas é uma coisa que já virou presente. Então, a gente tem que utilizar as telemedicina, utilizar a IA e buscar sempre, que eu acho, acredito que a gente tem vamos dizer assim, um universo muito interessante. E tem muita gente lá de fora olhando o nosso sistema, tá? E aprendendo um pouquinho também o nosso sistema. Então, a gente fala aquele negócio, a gente coloca, menciona, mas ainda é um sistema muito bom. Você falou do SUS, o SUS é muito bom, tá? Então, você vê aí Estados Unidos é completamente diferente. Você tem alguns, então, eu acredito realmente que a gente possa estar colocando. E se Deus quiser, ano 2026 vai ser um ano muito bom para todo mundo aí. Tá bom? Grande Marcos, abraço, meu amigo. obrigado. Mês que vem, vamos falar então, marcar, a gente conversar sobre telemedicina e outras ferramentas de IA para a gente falar sobre saúde. À sua disposição sempre, meu amigo. Tá Muito bom? obrigado, cara. Grande abraço. Grande abraço, mestre. Tchau, tchau.